Quanto custa fazer um mestrado aqui na França? Já tem vídeo aqui no canal falando pra vocês quanto que custa o processo, né? Quanto dinheiro você vai gastar aí no seu processo pra vir fazer o mestrado. Então vou deixar aqui em cima pra vocês no card, pra você ir lá assistir se você quer saber quanto dinheiro você vai gastar aí no processo de vir, ou seja, com tudo que envolve o processo, passagem aérea, teste de proficiência, etc. No vídeo de hoje eu vou falar qual é o preço mesmo do mestrado, o preço do curso de mestrado na França, quanto é que custa o curso. Então vamos falar sobre isso? Eu sou Carla, do Carla na Gringa. Aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer seu mestrado aqui na França. E o preço desse mestrado quanto é? Olha, em universidades públicas na França, o mestrado ele começa em 250 euros por ano, o preço, 250 euros por ano, e vai até 3.770 euros por ano. O valor acontece assim, a organização desses valores acontece da seguinte forma. Na universidade pública, para estudantes que são europeus, têm cidadania europeia, o valor é sempre esse de 250 euros por ano. Quando você não tem cidadania europeia, aí tem duas possibilidades. Ou a universidade pode te exonerar dessa taxa diferenciada e você vai pagar então 250 euros por ano. Acontece bastante, tá? Tem aí, eu sei que, por exemplo, a Sorbonne exonera os alunos internacionais, então mesmo você sendo aluno internacional, você paga o mesmo valor do aluno nacional, que é 250 euros por ano. Então pode acontecer, ou você vai pagar a taxa diferenciada. A taxa diferenciada é então 3.770 euros por ano. Então esse é o valor do mestrado na universidade pública. Ainda nas universidades públicas, pode ser que você veja cursos mais caros do que isso que eu falei, principalmente quando o curso é em inglês. Pode acontecer de que cursos ministrados em inglês sejam mais caros. E por que isso acontece, Carla? Do curso que é em inglês ser mais caro que o curso que é em francês? Simplesmente por causa do público-alvo. O público-alvo de cursos em inglês são pessoas anglófonas, certo? E as pessoas que têm inglês aí como língua mãe são pessoas que estão acostumadas a pagar mais caro por educação. Como nos Estados Unidos, por exemplo, que um curso de mestrado custa aí seus 60 mil por aí por ano. Então, 60 mil dólares, né? Que é bastante dinheiro. Então, como eles sabem que as pessoas que estão no Canadá, estão nos Estados Unidos, estão na Austrália, estão na Irlanda, são acostumadas a gastar muita grana com ensino superior, eles jogam o preço dos mestrados em inglês mais altos até na universidade pública. Carla, todo mestrado em inglês na universidade pública vai ser mais do que 3.770? Não, a maioria ainda é no máximo 3.770. Mas pode acontecer sim que para mestrados ministrados em inglês tenham um valor ainda maior, principalmente para mestrado que é LLM em inglês e que não é em alternância. Voltando aqui à nossa história dos preços do mestrado, falei universidade pública e agora em instituição privada. Em instituição privada, o valor do mestrado começa aí em 6.000 euros por ano. Mas isso vai ser nas écoles que são piorzinhas, sabe? Que não são, assim, de tão grande prestígio. Então, nas écoles que não têm um enorme prestígio, o valor do mestrado vai começar em 6.000 euros por ano. Nas écoles de grande prestígio, que a gente chama aqui de grandes écoles, aí o valor, meu amigo, vai ser bem maior. Normalmente começa aí perto dos 10.000 euros por ano. Mais normal é que comece em 15 mil, mas eu vou dizer 10 mil pra ser legal. Começa aí em 10 mil por ano e vai até 25 mil euros por ano numa grande école, tá? Numa grande école, que é a instituição privada, que normalmente na França tem mais prestígio até do que uma universidade pública. Então aqui na França o prestígio se divide em grande école primeiro, é a mais prestigiada. Segundo lugar, universidade pública, que são as universités. E por último, as écoles menos privilegiadas com cursos aí de 6.000 euros por ano. Então, a minha dica é, se você quer estudar numa escola mais privilegiada, essa grande école e tudo, ou você junta aí entre 15 e 25 mil euros para um ano de estudo, ou você faz alternância, que é de graça. Como vocês sabem, eu ensino aqui sobre alternância e no mestrado em alternância, o mestrado é 100% gratuito, mesmo que ele seja um mestrado que custa 25 mil, que custa 15 mil, vai ser ainda 100% gratuito porque ele é pago integralmente pela empresa para a qual você trabalha. Então, essa é uma forma de você conseguir estudar numa grande école sem ter que despender toda essa grana aí. Então, fica essa opção de você fazer em alternância, ou você pode também escolher estudar numa université que tem o segundo nível mais alto de prestígio, e aí numa université você pode fazer ou esse pedido de exoneração e pagar a taxa de
estudante europeu, 250 euros por ano, ou você pode pagar 3.770 euros por ano, se você não é europeu, para estudar numa université, ou ainda tem a possibilidade também, claro, de você fazer o seu mestrado em alternância, que é o que eu ensino aqui, e aí vai ser de graça, sendo numa universidade pública ou numa universidade privada, numa instituição privada, você vai fazer o seu mestrado gratuitamente, 100% gratuito, se ele for em alternância. E aí, muita gente se pergunta o seguinte: Carla, se eu for para uma instituição privada que o mestrado custa 25 mil euros, as empresas vão querer me contratar? Porque não é melhor para a empresa eles gastarem só 3.770 euros ao invés de gastar 25 mil pagando pelo meu mestrado? E eu entendo a lógica por trás desse raciocínio, mas na verdade para a empresa não faz tanta diferença, por dois motivos. O primeiro motivo é pelo prestígio. Realmente as grandes écoles têm um altíssimo prestígio na França, então as empresas estão dispostas a ter esse trabalhador mais qualificado, melhor qualificado, que vem dessas grandes écoles por um preço mais alto, mas também porque as empresas recebem subsídio do governo para contratar alternante, tá? Se eles não recebessem, gente, subsídio do governo para contratar o alternante, ninguém ia contratar alternante, porque perceba que não faz sentido nenhum para a empresa eles terem uma pessoa em tempo parcial na empresa, recebendo um salário integral e que eles ainda têm que pagar o estudo dessa pessoa. Não faz sentido nenhum, né, assim, pro capitalismo que isso seja possível. Então isso só é possível por causa do assistencialismo do governo francês, né, que é quem dá subsídio para que as empresas façam isso, seja com redução de imposto, seja até com dinheiro mesmo que eles injetam aí na economia, nas empresas, para que as empresas contratem alternantes. Então, não faz diferença para a empresa, não é um ponto negativo que você estude numa grande école. Pelo contrário, mesmo sendo um curso que custa 20 mil, 25 mil, mesmo assim, ainda é mais prestigioso do que uma universidade, e se você conseguir alternância, a empresa também vai querer te contratar como alternante, tá? Porque é um prestígio muito alto mesmo na França. Inclusive, quando você sai de uma grande école, você sai com o diploma lá da grande école e a sua meta, seu nível salarial é mais alto do que de uma pessoa que estudou numa universidade, sabia? Principalmente pro primeiro emprego na França. Então, eu, por exemplo, que tenho um diploma de université, se eu fosse hoje ir pra uma empresa francesa, eu não trabalho numa empresa francesa, né? Eu trabalho com isso aqui, mas se eu fosse pra uma empresa francesa, a empresa poderia me pagar um pouquinho menos do que uma pessoa que, por exemplo, fez a mesma coisa que eu, o mesmo master que eu, só que numa grande école, por causa dessa questão do prestígio que influencia, sim, na gama salarial aí do trabalhador. Então, só pra você ter uma ideia, não é que eu tô dizendo não faça a universidade, eu fiz universidade, gostei muito, tenho muito orgulho do meu diploma de universidade pública francesa, que foi a universidade que eu fiz em Paris, foi a Paris-Nanterre. Depois, quando eu fiz um segundo mestrado aqui em Toulouse, eu fiz de novo na universidade, não fui pra grande école, mas só pra deixar claro pra você as diferenças aí de preços, lembrando que na alternância é tudo grátis. Então, na alternância, R$0 pagos, tá? Porque quem paga é a empresa, além de te pagar um salário de até 2.000 euros. Então fica aí a informação de quanto custa fazer mestrado na França. Esse é o preço do curso mesmo. Se você quiser saber quanto custa o processo para vir fazer mestrado aqui, como você sabe, eu deixei o vídeo aí no começo, nos cards aqui em cima. E agora deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, para você continuar acompanhando mais informações sobre mestrado aqui na França. Dá uma maratonada aí também, que tem muito vídeo aqui no canal já sobre o mestrado, para você aprender mais sobre o processo. E eu te vejo aqui no meu próximo vídeo.